Olá, galerinha! Tudo bem? E hoje é dia de mais história aqui no nosso canal. Hoje vamos contar a história A Bela e a Fera. Vamos lá? Em uma fazenda muito distante da cidade, havia uma casa amarela no alto de uma montanha. Nessa casa moravam o casal Carlos e Dora e suas 3 filhas, Betina, Bianca e Bela. As irmãs ajudavam a mãe nas tarefas de casa e cuidavam dos animais da fazenda. Bela, além desse trabalho, cuidava de um lindo jardim, onde plantava muitas flores coloridas. Em uma noite de inverno, a família estava na sala, reunida ao redor da lareira, quando o pai falou para as 3 filhas: Amanhã eu vou até a cidade. Cada uma de vocês pode escolher um presente de lá. Sem demora, Betina disse que queria sapatos novos. Bianca pediu muitos livros. E Bela não disse nada. Diante do silêncio de Bela, seus pais insistiram para que ela escolhesse um presente. Depois de pensar e pensar muito, Bela pediu uma rosa vermelha, pois não havia nenhuma roseira em seu lindo jardim. No dia seguinte, às 6 da manhã, o pai partiu para a cidade. O caminho era longo e ele precisava passar por uma enorme floresta. Carlos estava ansioso para comprar os presentes para suas filhas e viajou sem descanso. Quando voltava para casa, uma forte tempestade se formou. Já era noite e enxergar a trilha no meio da floresta estava cada vez mais difícil. Carlos se perdeu, sem saber para qual lado seguir. Decidiu procurar um abrigo para se proteger da tempestade e continuar a viagem no dia seguinte. Porém, nessa hora, tropeçou na raiz de uma árvore e caiu, rolando em uma ribanceira. Depois do tombo, ele avistou um castelo e buscou abrigo do frio. Carlos decidiu pedir ajuda, mas ninguém atendia ao seu chamado. A porta estava aberta, então ele foi entrando devagar, procurando um morador. Carlos procurou por muito tempo e não viu ninguém. Já ia saindo do castelo quando sentiu um cheiro delicioso vindo da cozinha. Esse era o barulho da barriga de Carlos. Como ele estava com muita fome, resolveu ir até lá, onde havia uma enorme panela de ensopado de carne com batatas sobre o fogão. Carlos não resistiu ao ver o ensopado e comeu com muita vontade. Depois de se alimentar, Carlos procurou novamente a saída, quando passou por um quarto que estava com a porta aberta. Neste quarto havia uma cama ao lado de uma lareira acesa. Ai, como ele estava molhado, resolveu se aproximar do fogo para se secar antes de sair. Por estar muito cansado, acabou adormecendo e só acordou na manhã do dia seguinte, quando a tempestade já havia passado. Carlos havia perdido a hora. Levantou-se apressado e já estava chegando ao portão do castelo, quando viu uma roseira com lindas rosas vermelhas. Lembrou-se do pedido de Bela e resolveu colher uma daquelas rosas. Foi nesse momento que ouviu um pavoroso rugido. Ao se virar, ele viu uma enorme fera que disse: Então é assim que você paga minha hospitalidade?
Ai, tremendo de medo, o pai de Bela nem conseguiu correr daquela criatura pavorosa. A fera era muito grande e forte. Tinha o corpo todo coberto por pelos marrons e dentes muito afiados. Ela tinha garras nas mãos, mas andava falando como um ser humano. Por que rouba minhas rosas? Perguntou a fera. Como castigo, você será meu prisioneiro e nunca mais sairá deste lugar. Apavorado, o Carlos pediu à fera que deixasse ao menos ele se despedir de sua família. A fera pensou um pouco e respondeu: Pode ir, mas volte em uma semana, ou eu vou te procurar por toda a floresta. Muito triste, Carlos voltou para casa e contou para sua família o que tinha acontecido. E todos choraram. Então, Bela disse que iria até o castelo para ficar prisioneira da fera, no lugar de Carlos. A menina se sentia culpada e jamais permitiria que o pai fosse castigado por ter tentado dar a ela um presente, uma simples rosa vermelha. Carlos disse não, mas Bela estava decidida. Sem se despedir de sua família, Bela fugiu bem cedo para o castelo. Já era noite quando ela chegou com muito medo. Bela entrou à procura da fera e não havia ninguém. De repente, ela viu uma porta aberta. Era um quarto lindo, com grandes janelas e vista para o jardim. Reparando que a cortina se movimentava, e antes de gritar de medo, Bela percebeu que ali havia uma linda cachorrinha. O animalzinho pulou no colo de Bela, que deu a ela o nome de Pipoca. Juntas, elas saíram pelos corredores do castelo à procura do morador e encontraram uma enorme mesa com um banquete delicioso. Mas havia alguém sentado ali. Curiosa, Bela foi se aproximando devagar. Mas assim que viu o rosto de fera, saiu correndo, apavorada. Bela correu pelo enorme castelo, mas o monstro foi atrás dela. A fera era muito maior e mais veloz que Bela, e logo a alcançou. Bela ouviu a fera falar: Por favor, não tenha medo de mim. Sei que sou diferente, mas não lhe farei mal. Surpresa, a garota parou e olhou bem nos olhos da fera, percebendo que ela era gentil e falava a verdade. Então, a Bela respondeu: Olá, o meu nome é Bela. Vim para cumprir o castigo no lugar do meu pai. Os dias foram passando. Todas as tardes, a fera levava a Bela para conhecer as partes do castelo: a biblioteca, o salão de baile, os jardins e os lagos. Pipoca ia sempre com os dois. Com o tempo, Bela percebeu que, apesar da aparência de fera, ela era amável e carinhosa. Já não sentia mais medo. A fera se esforçava muito para que Bela fosse feliz, mas percebeu que cada dia ela estava mais triste. Certo dia, os dois passeavam pelo jardim onde estava a roseira, a mesma que o pai de Bela colheu sua rosa vermelha. Por causa disso, Bela começou a chorar. A fera não aguentou ver tanto sofrimento e disse: Bela, vá visitar sua família, mas peço que volte em até 7 dias. Bela ficou muito surpresa com o gesto da fera e partiu na mesma hora para a fazenda de seus pais. A fera ficou muito triste depois que Bela se foi, mas não estava arrependida, pois o que mais importava no momento era ver Bela feliz. Então, ela percebeu que estava apaixonada pela Bela. Mesmo assim,
Se fosse para a moça ser infeliz, a criatura preferia viver solitária para sempre. Bela chegou à fazenda e abraçou toda a sua família. Todos estavam muito felizes com a sua chegada e não queriam que ela voltasse ao castelo da fera. Mas, com o passar dos dias, Bela começou a sentir uma tristeza muito grande em seu coração. E certa noite, ela sonhou que a fera estava passando muito mal ao lado da roseira. Bela acordou desesperada e explicou para sua família que precisava voltar ao castelo. Não esperou nem amanhecer e partiu. Ela percebeu que sentia muita falta da fera e que sua aparência não era importante, pois havia muita beleza em seu coração. Assim que chegou à entrada do castelo, Bela gritou: "Fera, eu voltei!" Mas ela ouviu um sussurro perto da roseira, onde a fera estava caída. Desesperada, Bela correu até a fera e pediu que não a deixasse. Naquele momento, ela chorou e percebeu que estava apaixonada pela fera. Então, uma lágrima caiu sobre o rosto da fera, que estava muito fraca, mas ainda conseguia abrir os olhos. Bela ficou muito feliz quando a fera acordou. Então, a fera lhe contou que era um príncipe chamado Samuel e que há muito tempo um encanto a havia transformado em fera. Bela falou que sua aparência não importava, pois amava a beleza interior da fera. Então, Bela deu um beijo na testa da fera e nesse momento, a criatura se transformou novamente em um jovem príncipe que pediu a Bela em casamento. No grande dia, a família de Bela e todas as pessoas das cidades próximas do castelo se reuniram para o casamento. Naquele momento, todos souberam que a Bela e a fera seriam felizes para sempre. E este é o fim da nossa história, com mais uma história adaptada pela editora Max. Esperamos que tenham gostado da história. Muitos beijos, tia Rai e tia Jé.